Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, segunda parte da nossa aulinha sobre verdade, como que a filosofia compreende a verdade ao longo da história. Na primeira parte, eu dei uma visão mais panorâmica sobre verdade, conhecimento verdadeiro e como que isso foi sendo trabalhado ao longo da história da filosofia. Nessa segunda parte, eu quero apresentar três caminhos para vocês para se chegar à verdade: o ceticismo, o pragmatismo e o relativismo. Espero que você esteja comigo, que essa aula vai ficar bem bacana. Vamos embora? Bora filosofar. Então, gente, depois de ter entendido na primeira parte da aula o que é a verdade, o que é o conhecimento verdadeiro, aquela reflexão de Goethe sobre o princípio do erro e da verdade, quero caminhar com vocês em três formas de se chegar à verdade. Né? Lembra que na aula, depois vale a pena você dar uma revisada, que eu dividi o valor da verdade em duas dimensões: o valor absoluto e o valor relativo. Disse a vocês que o valor absoluto parte de um princípio dogmático, né, o dogmatismo, que nesse momento da aula eu não quero trabalhar. Eu quero me debruçar mais a ideia do relativismo da verdade. E dentro dessa ideia nós vamos caminhar por esses três rumos. Primeiro o ceticismo, depois de novo o relativismo e por último o pragmatismo. E quero falar com vocês de alguns filósofos que apontam esses caminhos. Vamos para a aula? Pessoal, então a gente passeou na primeira parte da aula sobre aqueles conceitos e agora eu vou aprofundar naquelas três dimensões que eu falei um pouco para vocês. Primeiramente, eu quero trabalhar com vocês o ceticismo, né? E de que maneira o ceticismo foi compreendido ao longo da filosofia. Depois eu vou trabalhar o relativismo e como que o relativismo entende a ideia de verdade. E por último, o pragmatismo, como que ele também vai nos conduzir a essa mentalidade filosófica, tá bom? Primeiro conceito, então, que a gente vai trabalhar. O primeiro conceito, então, que a gente vai trabalhar é o conceito de ceticismo. E tome muito cuidado, tá? Porque numa linguagem popular, muitas vezes as pessoas chamam de ceticismo. é, E tomem cuidado. E tomem cuidado, tá? Porque muitas vezes, numa linguagem popular, as pessoas confundem ceticismo com ateísmo, tá? Quando na verdade não é bem por aí. Né? Para isso, a gente tem que entender que a filosofia entende o ceticismo em quatro princípios fundamentais. Vou destacar um desses quatro, mas você vai ver esses quatro conceitos que a filosofia atribui ao ceticismo. Primeiro, o ceticismo ele pode entender como que não há nada de verdadeiro ou falso. Eu não aceito, eu não compreendo as coisas absolutamente verdadeiras ou absolutamente falsas. Por outro lado, também o ceticismo pode entender que tudo é igualmente verdadeiro e falso. Entendam, antes de tudo, que o ceticismo ele parte da ausência do absoluto. Alguém que é cético, ele nega o absolutismo da verdade. Ora, se a verdade ela não é absoluta, então eu posso entender no primeiro momento que não há nada de verdadeiro ou falso, e também tudo é igualmente verdadeiro e falso. Ora, eu cheguei à conclusão que a verdade ela não é absoluta, então eu sou cético em relação à verdade. Esse terceiro aspecto que eu vou trabalhar ele é mais aprofundado na filosofia. O ser humano é incapaz de distinguir o verdadeiro do falso e atingir alguma certeza acerca das coisas. Por mais racional que sejamos, nós somos incapazes de ter uma certeza absoluta das coisas. Então nós temos que entender que a verdade em si, ela é inalcançável de uma forma plena. Porque nós sempre vamos ter os nossos paradigmas, a gente sempre vai ter os nossos pré-hífen conceitos. Então nós temos que ser sempre céticos a verdades absolutas. Por quê? Porque nós somos incapazes, pela nossa limitação, de atingir a plenitude e a certeza daquilo que é verdade. Eu vou apresentar daqui a pouco um filósofo que vai ajudar vocês a entenderem isso. Tá? E um quarto aspecto fundamental do ceticismo é entender que o que as pessoas julgam ser verdade seria apenas um produto de sua imaginação, necessidade ou desejos. Esse aspecto, atenção no que eu estou dizendo, esse quarto aspecto, ele sim pode ser atribuído a um ateísmo, por exemplo.
Quando, por exemplo, Ludwig Feuerbach escreve um livro no século XIX chamado A Essência do Cristianismo. E ele diz, por exemplo, que Deus não existe. Deus é fruto da imaginação do homem, para que o homem tenha em Deus aquilo que o homem não consegue ser. Podemos dizer, então, que nesse princípio, Feuerbach usou esse quarto aspecto do ceticismo. Então, eu vou projetar coisas na minha imaginação, na minha ideia, que sejam necessidades que eu tenho, que eu não consigo. E muitas vezes nós atribuímos a essa necessidade a verdade. Quando Nietzsche, por exemplo, escreve O Crepúsculo dos Ídolos, ele fala que ídolo são necessidades que nós criamos para escravizar a nossa vida. E só atingiremos a verdade, vai dizer Nietzsche, se quebrarmos esses ídolos. A isso Nietzsche chamou de filosofia do martelo. Está muito presente nesse quarto aspecto fundamental do ceticismo. Mas, de um modo histórico, o ceticismo sempre se prendeu ao terceiro aspecto, entendendo que nós somos incapazes de distinguir o que é verdadeiro e falso. Então, nós nunca teremos certeza sobre a verdade. Partindo desse princípio, 3 correntes filosóficas se baseiam no ceticismo. É claro, são muito mais do que 3, né? Para a gente ilustrar, eu separei 3, que vão se basear nesse princípio cético. Sobretudo no terceiro aspecto, entendendo que somos incapazes de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Portanto, nós nunca teremos certeza de nada. O primeiro é o cara que criou o ceticismo. Um cara chamado Pirro de Elis. Alguns exercícios o chamam de Pirro de Élida. É uma questão de tradução. O Pirro de Elis ele é um helênico. Né? Ele está ali na transição da Grécia para Roma, no período helenístico. E ele cria a corrente cética. Os exercícios chamam de ceticismo pirrônico. O que o Pirro de Elis conclui? Ele fala o seguinte, olha, cara, você nunca vai ter certeza das coisas. Se você for ficar embatendo ideias, chocando uma na outra, se for ficar colocando em xeque conceitos, você vai perder a ataraxia. A ataraxia é como os gregos chamam paz de espírito. Tá? Então você acredita numa coisa, de repente vem alguém e apresenta para você uma tese contrária àquilo que você acredita. Aí você fica naquela impasse. Quem está com a verdade? Qual é a mais verdadeira? E aí você se perde em meio pensamento. Pá, e agora? O que eu faço? O Pirro dá uma solução. Ele fala, olha, suspenda o juízo. Ele chama isso de epoqué. Para de pensar. Para de ficar embatendo teses. Assuma para si aquilo que você acredita e isso já é o suficiente. Porque você nunca vai conseguir atingir a certeza acerca da verdade. Nunca. Então, assuma para si a verdade que você acredita que já é o suficiente. O embate de ideias, segundo Pirro de Elis, tira de nós a ataraxia, tira de nós a paz de espírito. Então, cabe a nós o quê? Acreditar naquilo que queremos. E não ficar chocando teses. Me lembro quando eu estava na faculdade, e eu sempre fui um sujeito muito religioso, até hoje sou, e a minha primeira faculdade é a História. E eu me lembro dos meus professores questionando a fé, jogando aquela argumentação contrária à existência de Deus, e eu me lembro que eu ficava louco naquelas aulas, falando, meu, e se eu estou errado? E se tudo que eu acredito até hoje foi uma mentira? E aquilo me fez perder a ataraxia. Até que eu tive aula de ceticismo pirrônico. Falei, putz, cara, tá certo. Eu vou manter aquilo que eu acredito e vou fazer disso o fundamento da minha verdade. Vou jogar para o alto as outras teses. Uma outra corrente que se baseia muito no ceticismo, vou dar um salto lá para a modernidade, é Michel de Montaigne, um filósofo do século XVI. Viveu todo o século XVI, morreu em 1600. E ele tem uma ideia interessante. Ele fala o seguinte, olha, é impossível acreditar na verdade. Porque sempre que eu acredito em algo que é verdade, vai aparecer alguém que vai me mostrar que aquilo que eu acreditava era mentira. E que a verdade agora é esse outro dispositivo. Vejam, Michel de Montaigne.
Começamos o século XVI acreditando que a Terra está no centro do universo. Terminamos o século XVI aprendendo que é o Sol. Começamos o século XVI com a Igreja Católica sendo a grande detentora da verdade. Terminamos o século XVI com a Reforma Protestante. Começamos o século XVI com as verdades da ciência aristotélica. Terminamos o século XVI com a ciência baconiana. Começamos o século XVI achando que o mundo acabava na Europa. Terminamos o século XVI com a América descoberta e explorada. Ora, Michel de Montaigne vai chegar à seguinte conclusão: vivemos em um universo de incertezas. E a dúvida é a prova de que a verdade não existe. O ceticismo de Montaigne é um ceticismo absoluto. O Montaigne afirma que a verdade não existe. Por quê? Porque sempre vai chegar alguém que vai provar que aquilo que eu acredito é mentira. Ou melhor, é falso. É um erro. Tá? O ceticismo do Pirro é um ceticismo de suspender o juízo, acreditar naquilo que te importa. O ceticismo de Montaigne é negar toda a verdade, porque em algum momento alguém vai te desmentir. E um terceiro cético é o do David Hume, o empírico do século XVIII. A gente chama o ceticismo do David Hume de um ceticismo metodológico. O Hume ele fala, olha, eu tenho que duvidar de tudo, até da própria razão. A razão, ela prega peças em nós. Então, não posso nunca acreditar de mergulhar de cabeça numa verdade, porque em algum momento eu vou cair numa armadilha pregada por essa própria verdade. Eu tenho que duvidar de tudo. A dúvida é para David Hume o caminho para chegar a um conhecimento. Embora, assim como Montaigne, Hume também se baseie na dúvida, Montaigne afirma que por meio da dúvida nós nunca chegaremos à verdade. Hume afirma que por meio da dúvida nós vamos nos aproximar da verdade. Por um princípio que o Hume chama de princípio da causalidade. Quanto mais eu duvido, mais próximo da causa eu estou. Mais próximo da verdade eu vou chegar. Depois dá uma olhada no Bora Filosofar, no canal, que eu tenho uma aula específica de cada um desses filósofos que eu estou tratando, tá? O ceticismo metodológico do Hume, o humanismo do Montaigne, o ceticismo pirrônico do helenismo. Depois dá uma olhada lá, tá bem bacana essas aulas. Então, o primeiro caminho para chegar à verdade é o caminho do ceticismo. Que a filosofia sempre se baseou no terceiro elemento, no terceiro aspecto, e que o quarto aspecto muitas vezes é confundido com o ateísmo, com uma negação de Deus. Ok? Um segundo caminho é o relativismo. O que o relativismo prega? Ele vai pregar o seguinte, olha, todas as posições seriam igualmente verdadeiras, de modo que ninguém tem direito de acusar alguém do erro. A verdade ela é relativa. A verdade não é um dogma absoluto. A verdade ela é relativa ao sujeito. Então, se alguém acredita que isso aqui é amarelo, parte da crença dele de saber que isso aqui é amarelo. E eu não tenho o direito de acusá-lo do erro. O máximo que eu posso fazer é mostrar a ele, por meio dos argumentos racionais, que isso aqui não é amarelo. Em contrapartida, se ele quiser continuar acreditando no amarelo, ok. Porque a verdade é relativa. Entender a verdade por um princípio relativista é compreender que a verdade está essencialmente vinculada ao ponto de vista do sujeito. A verdade ela não passa pelo objeto em si. Ela não é um dogma. A verdade ela passa pelo sujeito. Ela é relativa ao próprio sujeito. E isso leva a entender que não haverá uma verdade por si mesma, que seja absoluta ou válida. E que seja ao mesmo tempo validada por todos os seres humanos. Não. O que existe? Uma verdade validada por mim. Então eu tenho para mim que Deus é uma verdade, a partir da experiência que o sujeito tem com aquilo que ele validou. Para outros, Deus não é uma verdade.
Porque para o outro, Deus é relativo ao próprio sujeito. Entender a verdade por meio de um relativismo é entender que a verdade ela vai sempre estar essencialmente vinculada ao ponto de vista do sujeito, e não do objeto em si. Entender a verdade vinculada ao objeto em si é entendê-la de forma absoluta. E o relativismo nega o princípio absoluto e válido da verdade. Está muito ligado ao sujeito. Que dois filósofos nos ajudam a entender a verdade do ponto de vista relativo. Primeiro, os sofistas, de um modo geral. Para aqueles que os consideram filósofos, os chamam de filósofos relativistas. Por quê? Porque os sofistas não têm compromisso com a verdade. O compromisso do sofista é com o convencimento. Lembrem das frases. Né? Você tem, por exemplo, Protágoras, um dos grandes sofistas do período clássico. Ele dizia, olha, um bom orador convence qualquer um de qualquer coisa. Não, na verdade, Gorgias dizia isso. Um bom orador convence qualquer um de qualquer coisa. Vejam, se um bom orador convence qualquer um de qualquer coisa, a verdade é relativa. Relativa àquilo que o bom orador quer que o cara seja convencido. E um outro filósofo que também vai trabalhar a questão do relativismo é Nietzsche, dentro do romantismo alemão do século XIX. Para Nietzsche, a verdade está na essência de cada sujeito. É necessário eu desvincular a minha vida da razão e encontrar a verdade a partir de minha natureza. O que é uma vida verdadeira para Nietzsche? É uma vida que não é falseada por conceitos. Quem é o super-homem de Nietzsche? O super-homem de Nietzsche é aquele que superou a moral presente dentro da sociedade judaico-cristã ocidental. Que superou a verdade absoluta. Que encontrou sua própria verdade. É errado dizermos que Nietzsche nega a verdade. Não. Nietzsche nega a verdade absoluta estabelecida pela sociedade judaico-cristã ocidental. Nietzsche me provoca a encontrar a minha verdade a partir de minha própria natureza. Ok? E um terceiro caminho para a gente chegar na verdade é o caminho pragmático, o chamado pragmatismo. O pragmático ele vai entender que a verdade é aquilo que pode ser comprovado na prática. A verdade consiste nos pensamentos ou ideias que comportam consequências práticas, reais. A verdade seria aquilo que funciona. O pragmático, ele busca a comprovação real da ideia da verdade. Para o pragmatismo, a verdade não é uma teoria. Para o pragmatismo, a verdade é aquilo que é ação, é aquilo que é prática. O ceticismo e o relativismo tornam a verdade elementos muito presentes no aspecto da teoria, do subjetivo. Subjetivo não, do abstrato. O pragmatismo não, é prático. Então é necessário que se prove pela prática aquela ideia. Enquanto aquilo não for praticado e aquela ideia não tornar-se praticável, ela não é verdade. Conforme haja resultados práticos e funcionais das ideias, podem ser considerados verdadeiros as teses. Então, o pragmatismo ele parte da ideia de que, por meio da linguagem, por meio da prática, da fala, do cotidiano, as ideias vão se tornando verdade. Não por um princípio abstrato, mas por um princípio concreto. E nesse sentido, eu gosto muito de um filósofo do século XX chamado William James, que vai escrever um livro chamado Acerca da Verdade, onde ele vai dizer exatamente isso que eu retirei do livro. Ó, a funcionalidade de uma ideia na prática revela uma verdade. Ou seja, a verdade ela se faz revelada à medida que aquilo vai sendo praticado. Uma ideia que funciona é sinal de sua própria verdade. Para ele, William James, a verdade é a correspondência entre ideia e realidade, porém na prática. Presente no elemento prático e não no elemento
teórico. Então, nesse sentido, pessoal, então nesse sentido a gente construiu a ideia sobre verdade no primeiro vídeo, uma parte mais teórica sobre verdade, e no segundo vídeo, uma parte mais prática sobre verdade. Espero que você tenha gostado. E como dica, vale você procurar na playlist uma aula sobre dúvida, tá? E as aulas de história da filosofia, onde eu falo de cada um desses filósofos que eu tratei nesses dois vídeos. E espero vocês nessas aulas. Se estiver junto comigo, bora filosofar.